boa noite. Seja bem-vindo a mais um Tá na Web, o programa que deixa você por dentro do que acontece na internet e dos temas mais buscados no Google. Hoje a gente fala das Olimpíadas. O primeiro grande evento mundial após o início da pandemia já começou, os Jogos Olímpicos de Tóquio. A competição, que seria realizada no ano passado, foi adiada a pedido do primeiro-ministro do Japão. O Comitê Olímpico Internacional atendeu ao governo japonês, mas o nome foi mantido como Tóquio 2020. Os Jogos acontecem em meio ao registro de uma nova onda de infecções causada pelo novo coronavírus. 11 mil atletas participam. A parte boa da história é que o futebol brasileiro estreou com vitória no feminino e no masculino. E o assunto ganhou espaço na internet e ficou entre os mais buscados no Google Trends. E como esse assunto está na web, a gente fez uma enquete no Twitter da TV Justiça que vai nortear nossa entrevista com o especialista. Vamos ver aqui o resultado. Olha só, perguntamos para o público sobre as consequências da realização dos Jogos em meio à pandemia. 44,4% responderam que há risco de nova onda de Covid. 22,2% disseram que os atletas serão prejudicados. E 33,3% que a competição seguirá sem riscos. E para me ajudar nesse assunto, eu converso agora com Pedro Trinkhaus, que é advogado especializado em direito desportivo. Boa noite, doutor Pedro. Muito obrigada por participar do nosso programa. Eu começo perguntando para o senhor se essa onda aí, se essa nova onda da Covid pode prejudicar a competição. E os atletas eventualmente contaminados, como é que eles ficam? Eles podem pedir aí uma reparação do governo japonês, por exemplo? Essa onda prejudica a humanidade como um todo, não só os Jogos Olímpicos. Então, realmente pode haver consequências. Agora, os protocolos de segurança adotados pelos organizadores dos Jogos são muito rígidos. Existe, na verdade, uma grande bolha, até similar ao que a NBA fez durante a pandemia nos Estados Unidos. Então, existe aí também uma série de medidas para evitar que isso aconteça. Quanto a pedir reparação, eu não vejo razão para isso, até porque a decisão de organizar os Jogos Olímpicos ela é coletiva, ela não é só do governo do Japão, ela é do governo, ela é do comitê, ela é do atleta que resolve participar, porque ninguém também é obrigado a ir. Então, todo mundo hoje corre riscos conscientes, não tem por que buscar reparação em lugar nenhum, a não ser que haja negligência, imprudência, imperícia, enfim, o que não há, né? Pelo menos não aparentemente. Bom, e acho que uma coisa que todo mundo tem medo é que a situação se agrave, né? Que vários casos aí de atletas contaminados. Caso isso aconteça, doutor Pedro, os jogos correm o risco de serem suspensos no meio do caminho? Eu não vejo esse risco agora, é bom que se diga. Todos nós corremos riscos, não só os atletas. Eles não estão fora da sociedade, enfrentam os mesmos problemas. Agora, no caso deles, existe uma preocupação muito maior, um rigor muito maior para as medidas protetivas em relação ao coronavírus. É mais fácil alguém ficar doente fora dos jogos do que dentro dos jogos. Essa é uma boa notícia, né? E mudando um pouquinho, saindo um pouquinho agora do Covid, vamos falar do canabidiol, que deixou de ser proibido para os atletas. Explica pra gente essa regra. A lista de substâncias que são consideradas como doping, ela é dinâmica. Então, na evolução das discussões da Agência Mundial Antidoping, dos médicos e da comunidade esportiva, se chegou a esse entendimento. E é natural, porque o canabidiol é cada vez mais parte da sociedade como instrumento medicinal e que não tem, a princípio, nenhuma interferência na habilidade esportiva, né, no desempenho esportivo. A razão pela qual se pensa numa lista de substâncias proibidas para o esporte é justamente porque se pretende evitar que haja desigualdade nas condições entre os competidores. Se uma substância não causa essa desigualdade, não é por que ser proibida. Bom, e falando um pouquinho ainda sobre doping, os atletas russos, doutor Pedro, vão entrar sem a bandeira do país por causa de uma punição imposta, olha só, pela Agência Mundial Antidoping, devido ao esquema de dopagem patrocinado pelo governo do país nos Jogos em 2016. O senhor acha que essa punição é justa? O que pode acontecer daqui para frente? Essa situação é russa. Nós temos, na Agência Mundial Antidoping,
uma concertação de atores, agentes governamentais, o Código Mundial Antidoping e a própria agência nasceram de um esforço dentro da Unesco, dentro da ONU, entre países, entre governos e entre organizações esportivas. Então, é algo muito sério, muito consistente. A legislação, a convenção que deu origem ao Código Mundial Antidoping, à Agência Mundial Antidoping, ela teve que ser ratificada pelos países, pelos governos. Ela foi internalizada no ordenamento jurídico de cada um dos países que assinaram essa convenção. Então, é algo muito consistente, muito sólido e muito sério. Então, essa punição ela tem origem numa instituição que, eu diria, está no mais alto grau de seriedade, de organização, de legitimidade, de representatividade. Sem dúvida nenhuma, tem que ser respeitada. Bom, nós vamos falar agora de uma novidade. Olha só, esse ano os Jogos terão pela primeira vez na história uma competidora transgênero, uma neozelandesa que fez a transição do gênero masculino para o feminino e vai disputar levantamento de peso. No Brasil, a gente também já teve uma polêmica envolvendo uma atleta trans de vôlei. Em que pé está a legislação para a competição de atletas transgêneros, doutor Pedro? O Otto Lara Rezende, certa vez, escreveu para um governador de Minas um discurso que dizia o seguinte: Minas está aonde sempre esteve, e de lá não arredará um passo. É mais ou menos a situação da legislação sobre isso, porque talvez esse não seja um assunto que precise ser tratado por lei. É um assunto que tem, sem dúvida nenhuma, que está nos regulamentos das competições, tem que ser discutido principalmente por médicos, cientistas, porque se há algum desvio hormonal, por exemplo, que dê uma vantagem competitiva a um atleta que passou por esse tipo de procedimento em relação a outro que não passou por esse tipo de procedimento, a gente pode estar diante de um caso similar ao doping, por exemplo, onde você não tem igualdade, paridade de armas, igualdade de condições na competição. Mas esse é um debate muito interno do mundo do esporte, científico, que deve ser tratado com muita seriedade, com muito cuidado e sem tabus, né? Isso é algo que a sociedade hoje tem cada vez mais exemplos para lidar e, enfim, precisa ser tratado com muita atenção, com muito cuidado. E sem dogmas. Bom, e a gente não pode terminar essa entrevista sem levantar a bola aí da nossa equipe. Futebol brasileiro começou com tudo. O doutor Pedro venceu no feminino, venceu no masculino. O senhor acha que a gente pode esperar muitas medalhas aí nessa Olimpíada? Bom, se depender do trabalho que o presidente Paulo Vanderlei, do Comitê Olímpico, e também que o Misael Conrado, presidente do Comitê Paralímpico, vem fazendo, o Brasil pode sim esperar um ótimo resultado, porque quem acompanha o trabalho dos dois à frente, tanto do Comitê Olímpico do Brasil quanto do Comitê Paralímpico Brasileiro, sabe que não houve nenhum momento na história dessas entidades em que elas trabalharam tanto em prol da preparação, do desenvolvimento desses atletas brasileiros. É o período em que se investe mais na formação, no desenvolvimento, na preparação, em relação, inclusive, a despesas administrativas. Em ambas as instituições, eles reduziram despesas com atividade meio, despesas administrativas, para investir direto na ponta, lá no atleta, lá onde interessa. Então, sem dúvida nenhuma, nós temos muita chance de ter bons resultados pela preparação que o Brasil fez com a liderança dessas instituições, o Comitê Olímpico e o Comitê Paralímpico. Eu estou torcendo muito. E todos nós também. Doutor Pedro, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Bom, e agora a gente volta para o telão para dar uma olhada no que mais está na web e os assuntos que movimentaram a internet nos últimos dias. Começamos a semana com uma notícia nada boa em relação à pandemia. A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo confirmou na segunda-feira que a capital paulista já registra 8 casos da variante Delta do coronavírus, que teria surgido na Índia. Na semana passada, a Prefeitura já havia confirmado que a cidade enfrentava a transmissão comunitária dessa variante. Todo cuidado é pouco e a proteção deve ser redobrada. Agora, para aliviar, ainda na segunda, 20 de julho, tivemos o Dia do Amigo.
O assunto foi recordista, com mais de 1 milhão de pesquisas. E sabe por que nesta data? O Dia do Amigo foi criado pelo professor, músico e dentista argentino Henrique Ernesto Febraro. A inspiração foi a chegada do homem à Lua em 1969. Na Argentina, a conquista foi vista como um feito de unidade e fraternidade. Já na terça, com mais de 200 mil pesquisas no Google, o destaque foi do homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, fundador da Amazon. O bilionário, de 57 anos, embarcou no foguete New Shepard, construído pela sua empresa. Bezos foi acompanhado de uma tripulação sem astronautas profissionais. Foi o primeiro voo ao espaço totalmente civil e sem piloto. E durou exatos 10 minutos. Na semana passada, mais um bilionário realizou a façanha. Richard Branson foi ao espaço a bordo de uma nave da sua empresa. Os dois empresários pretendem explorar o mercado do turismo espacial. Incrível, né? A gente vai agora para um intervalo rapidinho. E no próximo bloco, você já sabe, falamos de fake news. Eu volto já. Estamos de volta e agora vamos falar de fake news. A gente confere uma fake news que foi esclarecida na programação da TV. É sobre vacinação e a frequência 5G. Parece estranho, né? Vamos ver. Um vídeo que supostamente mostra a levitação da vacina por meio da tecnologia 5G. A descrição do vídeo também afirma que a tecnologia 5G será empregada para rastrear aqueles que foram imunizados. Na verdade, o vídeo é verdadeiro, porém sua descrição está incorreta. O que o vídeo mostra, na verdade, mostra um experimento que não tem relação alguma com a tecnologia 5G, e sim um experimento de levitação acústica, onde são empregadas ondas sonoras para suspender pequenas gotas de líquidos no ar. O que o vídeo mostra é um dispositivo parecido com esse aqui. Aqui nós temos diversos emissores de ondas sonoras na parte inferior e na parte superior. A combinação da onda que viaja para cima com a onda que viaja para baixo resulta numa onda estacionária. Essa onda estacionária possui diversos pontos de mínima pressão, onde pequenas gotas de líquido podem ser aprisionadas. Então é isso, o vídeo na verdade é verdadeiro, porém não tem relação alguma com a tecnologia 5G. O que o vídeo mostra é um experimento de levitação acústica e não o seu emprego para rastrear aqueles que foram imunizados. E de volta aqui na tela para ver o Instagram da TV Justiça. A gente confere qual é a notícia falsa que estamos combatendo no nosso Instagram. Se você não segue a gente, o nosso IG é TV Justiça Oficial. E viralizou a informação de um vídeo que circula nas redes sociais, que dá a entender que o Ministério Público de Uberlândia teria pedido a interrupção da vacinação contra a Covid em todo o país. Mas isso não é verdade, gente. O vídeo de 2015 foi alterado e nele o procurador fala de uma ação contra a vacina contra o HPV. Só que esse detalhe aí foi suprimido para sugerir que a fala é sobre a vacina da Covid. E tem mais. Em decisão recente, ao contrário da fake news, o MPF moveu a ação para a compra de vacina contra a Covid-19. E para a gente entender melhor essa questão, eu chamo o professor de Direito Digital, Ricardo Campos. Boa noite, doutor Ricardo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E eu começo perguntando para o senhor o que pode acontecer com alguém que pratica aí esse tipo de ação, adulterar um vídeo e espalhar fake news. Muito obrigado. Eu agradeço a TV Justiça em poder colaborar daqui da Alemanha. Estou falando da Alemanha.
com esse tema tão caro às democracias atuais, né? A pergunta ela é muito intrigante porque ela se insere num contexto ainda em que a legislação está se formando. A gente tem agora o PL 2630, que está correndo na Câmara dos Deputados, e ainda o Brasil e também várias partes do mundo está aprendendo a lidar com isso. A sua pergunta, para responder diretamente, seria, primeiramente, uma questão de um inquérito que poderia averiguar, dentro da seara civil e penal, quem originou essa notícia, quem fabricou essa notícia falsa. Bom, e que bom que a tecnologia permite isso, a gente conversando ao vivo aqui com o senhor na Alemanha. Então, vamos aproveitar essa questão da tecnologia para explicar para as pessoas que estão nos assistindo como saber se um vídeo foi adulterado ou não, doutor Ricardo. Esse é um dos pontos mais intrigantes, porque imagina só uma pessoa simples do interior, que não tem muita familiaridade ou de uma idade mais avançada, que simplesmente se depara com as novas informações que circulam. A gente tinha até então uma forma de lidar com a informação em que ela era produzida por redações de jornais. Então, a gente ligava a televisão e a gente tinha um corpo jornalístico profissional que fabricava aquela notícia. Hoje, a notícia é fabricada de forma descentralizada e colocada nos aplicativos e nas plataformas. Isso gera para a pessoa que participa dessa esfera pública nova uma dificuldade de saber distinguir o que é certo e o que é errado, o que é verdadeiro e o que é falso. Aqui entra o papel muito importante do quê? Dos intermediários e também das agências de checagem. E as pessoas, e aqui é um conselho meu, devem procurar sempre as agências de checagem para elas poderem saber o que está circulando, que não é correto ou que é completamente falso. Essa seria uma forma de se orientar numa nova esfera pública extremamente descentralizada. Dica super importante, preste atenção aí. É sempre bom verificar, joga aí num site, procura se a notícia está sendo dada como verdadeira ou falsa. E eu acho que uma outra dúvida que todo mundo tem, doutor Ricardo, é se dá para rastrear sempre de onde partiu esse vídeo. Essa é uma questão também muito importante. Logicamente, as plataformas onde circulam essas informações têm a tecnologia à disposição e têm um conhecimento. Se a gente for pensar em um inquérito numa sede de Polícia Federal, dependendo do tipo de crime, né, da competência, ela vai ter uma dificuldade maior, mas há sim a possibilidade de rastrear. E a pergunta que se coloca, principalmente para o contexto brasileiro, essa principalmente notícia dada, né, essa notícia fraudulenta construída, interessante é saber o quê? Foi uma pessoa normal, uma pessoa comum que fabricou? Ou existe por detrás uma engenharia orquestrada em escala industrial que serve a um determinado viés político ou uma plataforma política que está influenciando de forma criminal, né, a esfera pública e a formação da opinião das pessoas? Essa seria a pergunta central. Há por trás disso uma ação orquestrada ou seria uma pessoa isolada, completamente desconectada de um processo mais organizacional? Isso diferencia na hora de determinar qual é a punição, doutor Ricardo? Se é uma ação isolada ou se tem aí, por exemplo, uma equipe orquestrada essa ação? Certamente, porque não só em termos de cálculo de pena, isso vai ter uma influência muito grande, mas também no acumular dos crimes, né? Então, você vai ter provavelmente lavagem de dinheiro, você vai ter vários outros crimes conexos a essa ação que vai acabar, não só do ponto de vista penal, aumentando a pena, mas também do ponto de vista do direito público e da democracia, é extremamente importante porque esclarece e veda e mostra também para outras possíveis empresas ou atores políticos que esse tipo de ação não é desejável dentro de uma democracia consolidada. E uma outra coisa importante também, se é notícia falsa, a gente não deve espalhar de jeito nenhum. Mas tem umas que são mais prejudiciais que as outras. Na hora de determinar qual é a punição, faz diferença, por exemplo, se a fake news provocou um caos ou se foi uma coisa mais leve, doutor Ricardo?
certamente uma notícia fraudulenta que toque, por exemplo, questões de, por exemplo, saúde pública, ela tem uma relevância ou um impacto muito maior do que uma notícia fraudulenta que ataca apenas, entre aspas, a honra de uma pessoa isolada, né? Então, você tem crimes sendo praticados com um objeto da coletividade e crimes praticados com um objetivo mais recortado, mais individual. Com certeza, isso tem um impacto severo também no cálculo de pena. E quem repassa fake news também pode ser punido? Esse é um ponto que é muito discutido no PL das fake news, que eu também atuo de forma intensiva, que começou no Senado, agora está na Câmara. E isso é extremamente complexo, porque imagina só uma pessoa que tomou aquela notícia como verdadeira, se identificou por algum motivo com aquela notícia e ela repassa, né? Então, eu acho que aqui tem que se ver como ocorre, como foi estruturada a infraestrutura da internet. E ela é feita através desses toques e recompartilhamentos individuais que ganham uma escala coletiva. Eu me posicionaria contrariamente à punição de quem repassa, simplesmente pelo fato de que, geralmente, quem repassa não tem uma noção concreta do que ele está fazendo. Agora, se o repasse for feito em escala industrial, através de máquinas, né, que estimulam compartilhamentos, aí a gente caminha para outro tipo de enquadramento da questão. Bom, e antes de encerrar, então, vamos dar uma dica aqui, doutor Ricardo, para quem está nos assistindo e recebeu uma notícia falsa. O que fazer? Primeiro passo, não oxigenar esse tipo de notícia. Não dar like, não compartilhar. Deixe que a notícia morra sozinha. Deixe que ela corra para baixo no timeline, não compartilhe em grupos, né? Se cada um de nós participarmos dessa forma, não oxigenando uma notícia que sabemos ser falsa, isso já é uma ajuda muito grande para que haja uma esfera pública cada vez mais limpa e com oxigênio, com um ar mais puro para se respirar no meio da comunicação. Muito obrigada, doutor Ricardo. Uma boa noite para o senhor. Muito obrigado. Agradeço novamente a TV Justiça. É sempre uma grande honra colaborar com vocês. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Bom, e eu vou ficando por aqui. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais, Instagram, Twitter e YouTube. Eu volto semana que vem com mais assuntos da web para você. Até lá!